Meus queridos, o seminário que nós iremos dar início agora, eu falei com o Alexandre que eu precisaria no mínimo 15 horas para que o nosso seminário fosse realmente completo. Por exemplo, essa primeira palestra aí, nós vamos gastar 30 minutos, 40 minutos. Depois vem a palestra seguinte, que é batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, nós gastaremos aí 1 hora, 1h30. Uma outra palestra sobre os dons espirituais, conceituando dons naturais, dons espirituais, classificando os dons e analisando 23 dons um por um. Nós precisaremos aqui de 2 horas e meia, 3 horas. Uma outra palestra sobre fruto do Espírito, uma outra sobre simbolismo do Espírito. E depois, eu precisaria aqui de umas 4 a 5 horas só sobre o dom de línguas. Para nós analisar todo o texto da Bíblia que fala sobre o dom de língua atual, certo? Nós vamos procurar sintetizar aqui para os irmãos parte desse seminário. Vamos falar sobre o selamento, falar sobre o batismo e depois nós entraremos no dom de línguas. Certo? Queridos, selamento do Espírito. O seguinte, o nosso grande problema às vezes que às vezes nós tomamos selamento do Espírito, nós tomamos batismo do Espírito, fruto do Espírito, símbolo do Espírito, os dons do Espírito, e colocamos tudo na mesma sacola, como se fosse a mesma coisa. Quando fruto do Espírito é uma coisa, símbolo do Espírito é outra, batismo do Espírito é outro, selamento do Espírito é outro, e dom de línguas o quê? É outro, dom de profecia, outro também. Bem? Então hoje nós vamos falar agora inicialmente sobre o selamento do Espírito. É o seguinte, o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22? Os senhores vão ler comigo. Sabe por quê? Porque quando a gente ler, nós estamos dando oportunidade do Espírito Santo falar ao nosso coração. Trabalhei muitos anos no evangelismo público de cidade em cidade, às vezes auditório de 600, 800, 1.200 pessoas, e então eu fazia com que as pessoas repetissem todos os textos que eu lia. Porque à medida que as pessoas repetem, acompanhando a Bíblia, está dando mais do Espírito Santo falar ao coração. Leia comigo então, o que diz aí? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Olha aí. Aquele que nos ungiu é Deus, o qual nos selou e deu o penhor, a permanência do Espírito Santo em nosso coração. Amém. Deus seja glorificado. Mas irmãos, o que é o selo do Espírito Santo? Seria o selo do Espírito Santo alguma marca, algum sinal, ou seja, algo exterior que vai ser ostentado pelos fiéis de Deus? O que é o selo do Espírito Santo? Entende? Seria alguma coisa impressa na testa ou na mente dos fiéis de Deus? Olha só. O que significa o selo de Deus? O selo do Espírito Santo? Olha, a palavra selo, meus irmãos, aqui, ou seja, o selamento do Espírito, e nós vamos ler o texto de Efésios capítulo 1, versículo 13, versículo 14, é a palavra grega esfragizo. Selo aqui, a palavra grega esfragizo. E essa palavra significa autenticidade, ela significa inviolabilidade, consolidação da fé. Ou seja, o selo aqui, a palavra esfragizo, é a confirmação de aprovação de propriedade que Deus colocará na mente dos seus santos, dos seus fiéis. Tá bem? Continuando. O sinal que Deus imprimirá na mente daqueles que permitiram que o Espírito Santo reproduzisse deles o caráter de quem? De Jesus Cristo. Bem? Agora, quantos selamentos bíblicos nós temos? Ou seja, a Bíblia fala em quantos selamentos? Nós sabemos que há 2 selamentos. A Bíblia fala de 2 selamentos na vida do cristão. Quais são esses 2 selamentos? Olha só, o primeiro
é o recebimento do Espírito por ocasião da conversão do novo nascimento. Efésios capítulo 1, versículo 13. Nós vamos ler o texto, entende? E o segundo selamento é o selamento final, apocalipse escatológico, próximo ao fechamento da porta da graça, entende? Antes da retirada do Espírito Santo, antes de fechar, ou seja, a porta da graça, entende? Antes ou seja, ser derramado as 7 pragas do Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, versículo 2 e 3. Agora, o que João declarou ser o selo de Deus? Eu estou passando rapidinho, porque é um assunto, entende? Rápido, nós podemos passar. Ora, em João diz em Apocalipse capítulo 14, versículo 1. E olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que tinham em suas testas o quê? Escrito o nome dele e o nome do seu pai. Então é o seguinte, o que foi que João viu escrito na testa dos fiéis? O nome dele. Dele quem? Da pessoa de Jesus Cristo. E o nome do Pai. Então, o que é o selo de Deus? O selo de Deus, irmãos, é o caráter de Deus, entende? Impresso na mente dos seus fiéis. Ou seja, o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, né? O nome de Cristo, o nome de seu Pai, o caráter de Cristo impresso na mente, um sinal que só os anjos poderão ler e não os olhos o quê? E não os olhos humanos. Bem? Somente os anjos poderão ler e não olhos humanos. Mas o que é o selo, ou seja, o que é o selamento com o Espírito Santo? Veja bem. Agora, lendo o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 13, veja que Paulo diz: em quem também vós, leia comigo, todos os vamos lá, eu quero ouvir a voz de vocês agora. Vamos, escute. Aqueles que são aí adeptos da língua de Camões, né, do português aí, tá bom? Me ajude. Qual é o tentativo de coral? Coral. Coralzão, coração. Seja da coralzão, coração. Vamos lá, então vamos formar aquele coralzão aí, o coração. Todo mundo lá, todo mundo dentro comigo lá. Em que também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo também dele crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus. Uma vez eu busquei no Velho Testamento, irmãos, só as promessas do batismo do Espírito Santo, entende? No Santo do Espírito, veio sobre 30, assim, logo no início, 32 textos. A promessa do batismo do Espírito Santo. Por isso diz: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também dele crido, fosse selado. Olha só, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Olha só. Então, o que é o selamento do Espírito Santo? Irmãos, o selamento do Espírito Santo é o recebimento do Espírito Santo por ocasião da conversão do novo nascimento. Entende? É a experiência da conversão, é a experiência do novo nascimento, é o rompimento com a velha natureza, é o rompimento com o velho homem. Eu vou fazer uma ilustração aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou convidar aqui alguém à frente. É o senhor mesmo, vem cá, meu Deus, senhor, por favor. Olha aqui, eu vou mostrar para você o que é o selamento do Espírito. Bem? Rapaz, que Deus abençoe aqui. Como é que é o nome do senhor aqui? Irmão Amaury. Irmão, o senhor nasceu evangélico? Não. O senhor aceitou a mensagem do evangelho mais ou menos com quantos anos? Oh, glórias a Deus. Entende? Olha só. Irmãos, o seguinte, vamos pensar um pouquinho. O que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 20? O que diz? Eis que estou à porta aí, eis que estou à porta e bato. Então, olha só, o Espírito Santo de Deus bateu na porta desse coração, através da graça de Cristo, tá bem? Olha, de que forma foram essas batidas? Quantos anos foram essas batidas para que o irmão ali se decidisse por Cristo? Não sabemos, pode ser que 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 40, 45 anos o Espírito Santo trabalhando nesse coração.
batidas diversas, quem sabe um folhetinho que leu, quem sabe um sermão que ouviu, um programa evangélico, entende? É um testemunho, um texto da Bíblia que leu, tá bem? Quem sabe até uma diversidade, um problema de saúde. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. O certo é que o irmão Amaury, né? O irmão Amaury não resistiu à voz do Espírito Santo, ao apelo do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo entrou nesse coração, ele abriu, enche a porta e bate. Agora eu pergunto a você, quando o Espírito Santo entra aqui, qual espírito que é expulso? Pode falar, eu sei que você sabe. Qual espírito que é expulso? O espírito do mal, do demônio. Aí o Espírito Santo entrou nesse coração. Quando o Espírito Santo entra nesse coração, o que ele faz? Ele lava, ele muda, ele transforma, ele regenera, ele purifica, ele santifica esse coração. Fumava, não fuma mais, bebia, não bebe mais, jogava, não joga mais, dançava, não dança mais, prostitui, não prostitui mais, mentia, não mente mais, lia literatura pornográfica, não lê mais, falava palavrões, não fala mais, era estupim curto, agora doce. Tá certo? O que o Espírito Santo fez com esse coração? Lavou, mudou, transformou, regenerou, purificou, santificou. O que é isso na Bíblia Sagrada, segundo o Evangelho? Conversão. Novo nascimento. Novo nascimento. Então o Amaury passou pelo novo nascimento, passou pela conversão, pela experiência. Agora, o Espírito Santo lavou, mudou, regenerou, transformou esse coração. O Espírito Santo vai embora e abandona esse coração? Não, glórias a Deus, não é assim. O que a Bíblia diz? Viremos para ele e faremos dele o quê? Morada. Agora o Espírito Santo passa a habitar nesse coração. Passa a residir. Isso é o seguinte, isso é selamento. Ele foi selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo agora passa a habitar aqui. E quando o diabo vem, se não para cá nos artimanhas, então vem lá aquela vozinha da coisa. Este não. Esse está selado para o dia da redenção. Glórias a Deus. Está bem, meu querido? Isso é selamento do Espírito. É a experiência de quê? Do novo nascimento. Obrigado. Pode sentar. Está bem? A pessoa passa pela experiência do novo nascimento. Não? É um sinal que os anjos colocarão na mente daqueles que submeteram ao ministério moderador do Espírito Santo. Como eu disse, pense você na sua experiência como irmão Amaury. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Né? Olha só, do tempo em que, pensa do tempo que você andava, sem Deus, sem fé e sem esperança no mundo, né? Ali em Efésios capítulo 2, que antes de você conhecer a Cristo, você andava sem Deus, sem fé e sem esperança. Agora que você aproximou de Cristo e aceitou Jesus, tornou concidadão da família de Deus. Mas pense na sua experiência, antes de aceitar a Jesus, como o caso do irmão Amaury, né? Você vivia sem esperança e sem Deus. Enquanto silenciosamente alguém tocava no seu coração. Quanto tempo? Não sei. Quantos anos, quantos meses? Não sei. Só Deus o quê? Sabe, para que você abrisse o coração. Tá certo? Mas certo dia a insistência foi maior e você não resistiu à voz do Espírito Santo. Sabe de uma coisa? Eu vou contar para você. Sabe o dia que eu tenho certeza que o Espírito Santo tomou conta do meu coração e me selou? No dia 16 de abril de 1972. Sabe por quê? Nesse dia, eu já estava estudando a Bíblia. Eu já estava dedicando a minha vida a Deus. Mas eu insistia em ir à missa. Eu insistia ainda em ir nas festas. E por influência de amigos, eu tomava alguma cerveja com os amigos. Mas chegou um evangélico em casa. E quando ele foi chegando, eu tinha saído de casa, ele chegou primeiro do que eu. Quando ele chegou ali, e que aquele irmão olhou para mim, eu fui chegando, quando eu olhei para o irmão, ele sorriu, abriu os braços, me deu uma alegria, uma paz tão grande no coração, e eu olhei para ele e disse, hoje eu entrego meu coração a Jesus. Ele abraçou comigo e chorou. Daquele dia em diante, eu não fui mais à missa, não fui mais ao cinema, não bebi mais. Entendeu como é que é? Selado com o Espírito? Selado com o Espírito Santo da promessa. Amém, querido? Amém? Meu querido, bendito dia, houve luz, houve alegria, houve felicidade dentro de você, dentro de mim. O Espírito Santo começou uma reforma em nosso coração e em seu coração. Ele expulsou o espírito mal, ele varreu, ele lavou, ele transformou o seu coração, né?
E Ele o mudou, Ele regenerou, enfeitou, perfumou. Para a habitação de quem? Para a habitação de quem? De Deus. Agora, quando tudo está pronto, purificado, renovado, transformado, pergunta, o Espírito Santo sai, deixando tudo à mercê do diabo? Não, como eu disse, não. Graças a Deus que não é assim. Viremos para Ele e faremos dele o quê? Orar. Não é assim que diz a palavra de Deus? Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 23. Aí o Espírito Santo passa a morar em você, passa a residir em você, e você é selado com o Espírito Santo da promessa. Aí, desde então, o Espírito Santo nunca mais te deixou e nem te deixará, selando assim para o dia da redenção. Isto sim, irmão, isto é selamento do Espírito Santo. Amém? Mas também. Agora eu pergunto, o selamento do Espírito, ele é algo instantâneo ou ele é algo progressivo? Vamos pensar um pouquinho? Olha só. O selamento, querido, do Espírito é algo progressivo, que envolve a vida toda, entende? Ele começa com o novo nascimento, ele começa com a conversão, com a regeneração, a transformação, e alcança o ponto máximo durante o conflito final, antes do fechamento da porta da graça, né? Mas está bem? Agora, quando se dá o selamento com o Espírito Santo? Veja bem. Vamos voltar no texto de Efésios 3. O que Paulo diz? Leia comigo agora, o coração. Vamos lá. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. Olha só, obrigado. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. Ou seja, você ouviu a palavra da verdade, você creu na palavra da verdade, resultado, fechado. Ou seja, selamento com o Espírito Santo. Observe que Paulo diz, quem também vós estáis, depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, qual foi o resultado? Fosse selado com o Espírito Santo promessa. Observe, os irmãos, que os atos de ouvir e crer e ser selado, eles são coincidentes, eles são simultâneos, eles são consecutivos. Você ouviu, você creu, qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Agora uma curiosidade. Daqui um pouquinho nós vamos falar sobre batismo. Você vai ver uma coisa, que o selamento do Espírito independe do batismo das águas. Independe do batismo das águas. O selamento do Espírito é por ocasião da conversão. É por ocasião do novo nascimento. É quando você ouve, é quando você crê, é quando você aceita o Evangelho, resultado, selado do Espírito Santo. Agora sim, depois é o batismo, aí multiplicidade do Espírito, grande quantidade do Espírito, abundância do Espírito, entende? Ser imerso no poder do Espírito. Tá? Primeiro o Espírito Santo vai preparar o seu coração, ele vai lavar, ele vai mudar, ele vai regenerar, ele vai transformar o seu coração, para depois você ser batizado, receber multiplicidade do Espírito. Tá bem? Então, ouviu, creu, qual foi o resultado? Selado com o Espírito, selado com o Espírito Santo. Né? Ouviu a palavra da verdade, o Evangelho eterno, creu, resultado selado com o Espírito Santo. Agora, para que somos selados com o Espírito Santo? Entende? Olha, essa foto que está aí não foi que eu pedi. É que é meu filho de criação, ele é um advogado. E as horas de folga dele, ele me ajuda, ele monta esse programa para mim, né? Ele é tremendo computador. Aí ele pegou essa foto e pôs, entendeu? Depois ele achou que estava muito bom, tirou aquele distintivozinho ali que ele mostrou. Tá bem? Mas tá bom. Para que somos selados com o Espírito Santo? Veja bem. Irmãos, somos selados com o Espírito Santo para profetizar? Somos selados com o Espírito Santo para operar curas? Somos selados com o Espírito Santo para realizar milagres, maravilhas, para falar línguas estranhas? Para que somos selados com o Espírito Santo? Veja bem. Olha. O que que diz Efésios 1,14? 1,14. O que diz lá? Leia comigo, todos os senhores. Vamos lá. Pode ir. Olha lá. O qual é o quê? O penhor da nossa herança para a redenção
disposição de Deus para o louvor da sua glória. Olha só. Em Efésios 1,13 diz que quando você ouve a palavra, você crê, você é selado com o Espírito Santo. Agora você é selado para quê? Como penhor, como garantia, como segurança de que agora você é propriedade de Jesus Cristo e não é mais do reino de Satanás. Então, nós somos selados com o Espírito Santo como um penhor, como uma garantia, uma segurança que nós somos agora do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra penhor aqui, Efésios 1,14, irmãos, no grego, é essa palavra aqui, ó, arrabon. Entende? E essa palavra arrabon, ela significa primeira prestação, ela significa sinal, ela significa adiantamento, ela significa depósito. Ou seja, o Espírito Santo, você selado com o Santo, seria como que a primeira prestação, seria a garantia, seria a segurança que Jesus vai completar a obra que começou no seu coração. Está bem? Veja bem. Penhor é um pagamento antecipado, que funciona como que garantia. Tá? O penhor, ele obriga a parte contratante a prosseguir com os demais pagamentos. Concorda comigo? Quer ver, por exemplo? Você vai ao comércio, tá? E você chega lá no comércio e você compra um eletrodoméstico. Pode ser uma geladeira, pode ser uma lavadora, tá? Um freezer, um micro-ondas. Aí, no momento que você compra, o que você faz? Você emite o seu cheque, ou seu cartão, e você paga, ou faz arranjo, prestação, sei o que for. Aí você recebe uma nota fiscal. E essa nota fiscal é o quê? É uma garantia, é uma segurança, é uma certeza de que aquele objeto agora não é mais propriedade da loja, mas é da sua propriedade. Você entendeu isso? Então, quando o Espírito Santo passa a habitar em você, você é selado pela propriedade da conversão, isso é um penhor, é uma garantia, é uma segurança que agora você pertence a Jesus Cristo. Irmãos, interessante. Hoje eu estava falando a um grupo de irmãos, e eu disse, é incrível, às vezes, ao dialogar com os irmãos, a incerteza, a insegurança, a dúvida que muitos irmãos têm a respeito da salvação. Uns acham, eu acho que eu vou ser salvo. Outro, eu estou fazendo tudo para ser salvo. O outro disse, pastor, será que eu não batizei muito novo? O outro até disse que eu gostaria de ser rebatizado. Entende? Olha só, irmãos, salvação não é assunto para dúvida. Ali quem tem o filho tem o quê? Quem tem o filho tem o quê? É a vida. Dúvida é para o diabo. Interrogação é para o diabo. Entende? Você não obtém a salvação fazendo, a salvação você tem que Cristo fez por você. Agora, tudo que você tem que fazer é aceitar o que Cristo fez. Agora, no momento que você aceitou o que Cristo fez, o restante Deus vai operar na sua vida. Tá certo? Então, queridos, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, isso é uma garantia que nós somos agora propriedade de quem? De Jesus Cristo, né? Ou seja, é como a nota lá do comércio, entende? Como segurança que aquele produto agora é de nossa propriedade, né? Agora o Espírito Santo paga a dívida? O Espírito Santo paga a dívida? Não. Quem pagou a dívida? Quem pagou a dívida? Jesus, tá? Não. O Espírito Santo não quita a dívida. Ele é o penhor, é a primeira prestação de nossa herança eterna. O selo de propriedade de posse que Deus põe sobre o comércio. Tá bem? Então, quando nós ouvimos e cremos no Evangelho, o Espírito Santo passa a habitar em nós como penhor, garantia, segurança, e agora somos de quem? Somos de Cristo. Mas interessante. Já falamos sobre isso aqui? Vamos em frente um pouquinho. Eu vou ilustrar para vocês com o arco-íris. Tá bem? Vamos pensar um pouquinho. O arco-íris no dia de Noé. Olha aqui. Assim como o arco-íris foi para Noé a garantia, a segurança, a proteção de Deus e a certeza que Deus lhe dava de que não haveria outro dilúvio, o Espírito Santo na vida do crente é o quê? É a constante lembrança da salvação final. Significa um compromisso que Jesus irá finalizar a sua obra que começou na nossa vida. Tá certo?
Esse termo selar, quando eu falo sobre esse assunto, irmãos, me faz lembrar de minha infância, que eu contei para os senhores no início. Lá no sítio, lá na fazenda. Entende? Interessante. Quando criança, lá no sítio, na fazenda, entende? Junto com o papai, com meus irmãos. Então, a gente comprava os animais. Boi, vaca, bezerro, carneiro, ovelha, né? Ali, até bode também. Eu gostava muito de cuidar de ovelha, de bode nunca gostei. Bode dava trabalho demais. Eu cuidei quando era criança, eu cuidava de ovelhinha. Mas então, o que a gente fazia, irmãos? Olha só. Meu pai, ele ia à cidadezinha, ali da sede do município, e ele ia na ferraria e mandava o ferreiro fazer uma marca com as iniciais do seu nome. Eu lembro até hoje, era uma letrinha O com Yzinho dentro. E a gente aquecia na brasa. Aí a gente laçava o animal, jogava no chão e comprimia na pele do animal e queimava. Ou se não, colocava no tronco e comprimia e queimava, e ali ficava o sinal, o selo, de que aquele animal era de quem? De propriedade do meu pai. Mesmo que aquele animal saísse fora ali da fazenda, passasse para a fazenda do vizinho, mas ali estava a marca, o selo, a garantia de que aquele animal era de nossa propriedade, certo? Como evidência que o animal pertencia então à nossa propriedade. Nos tempos antigos, irmãos, os reis colocavam seu selo em cartas e documentos escritos. Você sabe disso, né? Ninguém podia reverter o que estava escrito, Daniel 6,17. Ninguém podia dar ordens ao contrário, isso era 8,8. Era um sinal de segurança que garantia e autoridade. Mateus 27, 65, 66. Tá certo? Agora, uma interrogação. Quem serão os selados de Deus? Nossos irmãos evangélicos na Assembleia, batista, metodista, presbiteriano, Deus é amor, liberdade, universal, adventista, católicos, cristão do Brasil, Brasil para Cristo, Senhor é Deus, Deus é verdade, Deus é amor, tabernáculo da fé. Quem serão selados com o Espírito Santo? A Bíblia não diz nada disso. Glórias a Deus, irmãos, glórias a Deus, porque lá no céu, entende? Não vai ter uma placa de igreja assim, batista, adventista, presbiteriano, Deus é amor. Vai ter Assembleia dos Santos. A Assembleia dos Santos. Ou seja, os cristãos, aqueles que lavaram no sangue do Cordeiro. Tá bem? Então, quem serão esses selados com o Espírito Santo? Olha, eu vou aqui passar bem rapidinho para vocês algumas características do selado. Tá bom? Os selados serão aqueles que ouviram a palavra da verdade e creram no Evangelho da salvação. Aqueles que permaneceram fiéis e inabaláveis ao lado da verdade, da fé, dos princípios, da palavra de Deus. Os selados serão aqueles que receberam a marca, o selo, a impressão do Espírito Santo no coração, na mente, né? Os selados serão aqueles que revelaram uma vida pura, santa, imaculada e irrepreensível. Aqueles que refletiram o caráter de Cristo na mente, que é o real selo de Deus. Os selados serão aqueles que não entulharam a mente com outras coisas, para que houvesse lugar para o selo de Deus. O caráter de quem? O caráter de Deus. Mas peraí, deixa eu contar uma experiência para vocês. Que evangelista gosta de contar história? Então vou contar a história. Olha, certa ocasião, eu conheci duas jovens, desde criancinha, quase que recém-nascidas. Gêmeas, duas meninas bonitinhas, cresceram na igreja, filha de uma professora de educação física, uma irmã muito querida, ficaram duas moças bonitas, lindas, muito dedicadas à igreja, e uma delas casou com um jovem da igreja, e aquele jovem era líder da igreja, era um ancião da igreja, e recém-casado. E um dia aquela moça aproximou de mim, pranto de choro, e queria falar comigo como pastor. Aí o seguinte, eu sentei com aquela jovem, e ela disse: pastor, tem algo de errado. Eu disse: meu pai, o que está acontecendo? Você está um jovem, esse casal, casou dias atrás, será que está com problema? Pastor, tem algo errado com meu esposo, tem algo errado com meu esposo. Pastor, o senhor precisa conversar com meu esposo. O senhor já observou como meu esposo é um homem querido na igreja, como ele é dedicado na igreja, como ele dá vida pela igreja.
O moço que cantava bonito, pregava muito bem, era um tremendo líder da igreja. Um bom rapaz, tinha um excelente trabalho. Aí é o seguinte, ela disse, pastor, olha, o problema é o seguinte, quando termina o nosso culto, ele pega o carro, vai então na primeira locadora, mais próxima, e ele vai na seção onde tem os filmes mais eróticos que existem, e ele seleciona o filme mais erótico. E eu digo, amor, não pode, você não pode fazer isso, nós somos cristãos, não há problema, só nós dois, nós não temos filho, não temos nada, isso é bom, isso incita o sexo, isso, aquilo, e tal. Irmãos, pense bem, Paulo diz que nós não podemos alimentar da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Como que você passa um dia na igreja adorando o seu Deus, cantando louvores ao Senhor, invocando a presença do Senhor, glorificando o Senhor, e agora você sai, e agora você passa na primeira locadora e compra um filme e vai para casa alimentar da mesa do demônio? Querido, o Espírito Santo nunca vai selar o coração dessas condições. Os selados serão aqueles que não entulharam a mente com outras coisas. Serão aqueles, o selo é para aqueles que não entulhou a mente com outras coisas, para que houvesse lugar para o Espírito Santo, tá certo? Os selados serão aqueles que sofreram por amor a Cristo, aqueles que fizeram renúncia, que suportaram injúrias, escárnios e provas da cura, como os mártires do passado, entende? Os selados serão aqueles que se purificaram pelo fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo, aqueles que choraram por causa das abominações que se fazem nessa terra. Os selados são aqueles que advertiram os ímpios do perigo de tripudiar a sagrada lei de Deus, os princípios da palavra de Deus, os estatutos, as novos preceitos da palavra de Deus. Serão aqueles que humilharam diante do Senhor em penitência, em jejum e oração. Os selados serão aqueles que tiveram uma conduta cristã exemplar, modelar, pautada por Jesus Cristo. Aqueles que prezaram acima de tudo a verdade, a Bíblia, a palavra de Deus. Entende? Os selados serão aqueles que colocaram acima de tudo a santa lei de Deus, o mandamento de Deus. Ou seja, não para ser salvo, entende? Mas como uma indicação para a revelação dos pecados. Que a salvação é quem? A salvação é quem? É Cristo, tá certo? Aqueles que fizeram de Deus o seu primeiro lugar, a total dependência, entende? Os selados serão aqueles que tiveram uma vida exemplar, trilhada e pautada por Jesus, aqueles que desconfiaram do eu, fizeram renúncia, que se humilharam diante de Deus, né? Serão aqueles que purificaram a alma pela obediência à verdade, aqueles que ouviram e creram no Evangelho eterno. Esses serão os selados de Deus. Irmãos, olha só. Sabe o que eu estava lendo dias atrás no livro? Olha aqui. Os selos de Deus jamais será colocada a testa de homem ou mulher o quê? Impuros. Jamais será colocada a testa de homem ou mulher cobiçosa, amantes de quê? Do mundo. Jamais será colocada a testa de homem ou mulher de língua falsa ou coração o quê? Enganoso. Agora eu pergunto a vocês, que sinal Deus nos oferece para que estejamos selados? Existe algum sinal? Irmãos, não estou falando todo de língua agora, não. Nem do batismo de santo. Eu estou falando de selar. Não confunda selamento com batismo. Daqui a pouco você vai ver batismo. Depois vem todo de língua. Olha aqui. Existe algum sinal para que eu saiba que eu estou selado com o Espírito Santo? Olha aqui. 2 Coríntios 5,7. O que diz? Porque andamos por fé e não por vista. Querido, eu vou perguntar a você. Você sente que você está selado com o Espírito? Você sente que você está salvo em Cristo? Por aquilo que você sente, pelas suas emoções? Ou por aquilo que está escrito na palavra de Deus? Ou seja, eu vou sentir a minha espiritualidade pela minha intelectualidade, o meu conhecimento que eu tenho da palavra de Deus,
pelo meu estado emocional, porque quando eu ouço um bom pregador pregando, eu choro, porque quando eu ouço um casal de irmãos, como eu estava cantando bonito aqui na frente, eu choro, porque quando eu ouço uma pregação linda, eu choro, eu vou sentir que eu estou salvo, eu estou selado pensando, devido ao meu estado emocional, ou porque assim diz a palavra de Deus? Você sente que está salvo, mesmo não crendo que está salvo, porque assim diz o Senhor? Ou você crê que está salvo porque você sente emoções? Você relaciona a sua vida espiritual com a parte emocional ou com a palavra de Deus? Assim diz o Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Há dias que quando você senta na cama, você morre com Jesus. Você morre por Cristo, e morre mesmo. E há dia que quando você senta na cama, você já senta negando a Jesus. Isso depende muito do seu estado emocional. Então nós nunca podemos avaliar o nosso cristianismo pelas nossas emoções. Ou seja, o justo vive pela fé e não por sinais, por evidência. Está certo? Deus não deixou nenhum sinal de que nós estamos selados. O importante é que Deus sabe que estamos o quê? Selados. Entende? Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, 19. Lê comigo, todo mundo. Vamos lá, voz do Senhor. Todavia, vamos lá. O fundamento. Lê comigo. Ó, desculpa, vou repetir de novo. Eu quero ouvir o coral. A voz de todos os amigos. Vamos lá, querido. Vamos lá. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Olha só, querido. Tendo este o selo, o Senhor conhece os que são seus, o Senhor conhece os que estão o quê? Selados. Está certo? Irmãos, temos que buscar algum sinal, alguma evidência que estamos selados. Olha só, outro texto da Bíblia, São João 6,30. Disseram, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e criamos em ti? Que operas tu? Quer dizer, os judeus, né? Os fariseus perguntaram a quem? A Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Olha lá. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não o quê? Vereis. Certo? Não, o justo vive pela fé, não por evidência, por sinais. Irmãos, todo crente, todo cristão que busca os sinais para a confirmação da fé, todos que buscam emoções, que buscam que buscam comprovações da fé, mostra que não tem certeza da salvação, que estão inseguros da salvação. Os justos não buscam os sinais, eles andam e vivem pela fé. Uma vez, irmãos, eu estava pregando um auditório lá em Cuiabá. Eu estava ministrando uma aula sobre mordomia cristã. Eu gosto muito dessas áreas também. E ali tinha um pastor, um amigo sentado. Ele é pastor, ele é formado em história, ele é psicólogo, é teólogo, homem inteligentíssimo. E ele estava sentado lá, olhando mais ou menos assim para mim. Lá nos fundos da igreja, no auditório. Aí quando terminou, irmãos, aqueles irmãos, todo mundo feliz, abraçando, agradecendo, e eu tinha um fusquinho, eu comecei a andar em direção ao meu Fusca, e aquele colega me acompanhou. Quando eu entrei no Fusca, ele entrou e pôs o braço assim na porta, do lado de fora, e eu sentado, e ele olhou para mim e disse: Ercides, é impressionante. Eu estava lá nos fundos, observando você pregando, você falando, você vai citando o texto, vai contando uma historinha, e os irmãos gostam e ficam felizes. É impressionante como isso agrada o povo. Agora, eu tenho uma dificuldade, e muito grande. Tudo isso que você fala ali na frente, você vai ilustrando e tudo, eu não aceito como algo extraordinário, uma bênção assim. Eu aceito como fatos normais da vida. Aí eu olhei nos olhos e disse: querida, aqui estou eu. Aqui estou eu. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo, irmãos, vê Deus nos mínimos detalhes da sua vida, nas mínimas coisas da sua vida. Quer ver, por exemplo? Certa feita, irmãos, eu fui estudar a Bíblia com uma família.
essa família reuniu todos os vizinhos. E quando eu estava para sair de casa, eu não tinha carro, eu era solteiro. Eu tinha que ir até o ponto de ônibus, tomar o ônibus até o centro de Campinas, Goiânia, depois descer até a 24 de outubro, tomar um outro ônibus até o bairro da Vila Operária, depois caminhar a pé, quem sabe ali quase meia hora, para chegar na casa. E depois fazer tudo de novo. E quando eu estava ali, irmãos, me preparando, chegou um sobrinho meu de carro. Aí eu olhei para o meu sobrinho e falei: Osmar, para onde você vai? Olha, eu vou lá para o bairro da Vila Operária. Então me dá uma carona. Aí ele me deu a carona. E bondosamente ele levou o dia até lá na casa onde eu ia estudar a Bíblia. E eu cheguei ali, irmãos, aquela família reunida, e nós estudamos a Bíblia, e louvamos a Deus, e oramos e tudo. E eu voltava feliz, contente, irmãos, eu estava assobiando o hino, já tarde da noite, estava indo para o primeiro ponto de ônibus. Aí eu olhei assim, tinha um poste de luz. E quando eu olhei no pé do poste de luz, estava cheio de nota de um cruzeiro novo. Era o dinheiro daquela época, né? Aí quando eu olhei o dinheiro assim, antes de eu pegar o dinheiro, veio a minha mente: Ercílio, olha no seu bolso. É que eu lembrei que eu tinha esquecido a carteira. Agora eu pergunto para você: quem mandou aquele dinheiro? Quem perdeu? Não sei. O certo é que antes de eu pegar o dinheiro, Deus, o Espírito Santo falou: agora olha no seu bolso. E eu olhei no bolso. E não tinha um centavo. Significa, irmãos, significava que eu teria que andar até de madrugada, o dia amanhecendo, quase que eu cheguei em casa. Agora, quem proveu o dinheiro para mim? Deus, o Espírito Santo de Deus. Certo? Irmãos, os justos, eles não buscam sinais, eles andam pela fé. Eles veem Deus nos mínimos detalhes da vida, nas mínimas coisas da vida. Está bem? Agora, quem somente pode romper com o selo? A única pessoa que pode romper com o selo, sabe quem é? Sabe quem é? É você. Só você. Só você pode romper com esse sinal, esta marca. Ou seja, se for a sua escolha, não mais crer em Deus. Deus o libera. E Deus faz, como fez com Saul, como fez com Deus, como fez com Balaão, e fez com Judas Iscariote. Deus o libera. Deus que você não queira mais servir a quem? A Deus. A única pessoa que pode romper com o selo do Espírito Santo é você. Querido, eu vou concluir essa palestra. O Espírito Santo de Deus quer colocar em nós a sua marca, o seu selo. Amém, irmãos. Amém. Irmãos, somos propriedade de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós, irmãos. O Espírito Santo de Deus reside em nós. Nós somos propriedade do Espírito Santo de Deus, irmãos. Propriedade de Deus. Agora eu pergunto aos senhores: corresponde, irmãos, a nossa conduta, a conduta de Jesus? Ou seja, nós temos a vida, o caráter de Cristo na nossa mente. Temos, irmãos, a confirmação da verdade na consciência, na mente, o caráter de Cristo impresso na mente pelo Espírito Santo de Deus. A impressão da imagem de Cristo na mente. Querido, recebamos o selo de Deus, o selo do Espírito Santo de Deus. É agora, irmãos, que nos cumpre remediar os defeitos de caráter. É agora, meu querido, que devemos lavar as nossas vestes no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, irmãos. É agora que devemos vencer a velha natureza e romper com quem? Com o velho homem. É agora, irmãos, que o Espírito Santo deve dar simetria ao nosso caráter. É agora que nos cumpre passar pela conversão, pelo novo nascimento. É agora, irmãos, que devemos receber a marca, o selo de Deus. Glórias a Deus.